Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal com temas que são relevantes e importantes para nós introvertidos. E, gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema que eu acho que vocês vão gostar. Gente, eu hoje gostaria de conversar com vocês a respeito do tema vergonha, tá? Mas a vergonha da qual eu vou conversar aqui com vocês hoje, ela não tem a ver com a vergonha social, a vergonha do acanhamento social, ou a vergonha que tem a ver com esse sentimento que a gente tem quando a gente comete um erro, quando a gente comete um deslize, quando a gente comete uma gafe, aquela vergonha que costuma ser o sentimento que está muito relacionado à timidez e à ansiedade social. Aquela vergonha de cometer pequenos erros, né? Cometer coisas inconvenientes e interações sociais principalmente, das quais você vai se punir e vai se culpar e vai ficar chateado com você mesmo e vai ficar remoendo durante muito tempo. Não é sobre essa vergonha que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma vergonha que é uma vergonha um pouco mais complicada. A própria psicologia dá a essa vergonha o nome de vergonha tóxica. E essa vergonha, ela tem a ver com um sentimento de não valor a respeito de nós próprios. É como se nós sentíssemos vergonha de quem nós somos, e essa vergonha ela está associada a um sentimento de não valor e de inadequação. E essa vergonha ela pode ser uma vergonha presente na vida dos introvertidos. E assim, gente, para poder falar a respeito dessa vergonha, eu vou começar aqui relatando para vocês um evento que aconteceu comigo para que eu possa contextualizar essa vergonha e como é que ela está relacionada conosco. Então, assim, para começar, eu prestava assistência numa espécie de helpdesk que era uma espécie de assistência técnica aos usuários de informática de uma determinada empresa. E nós tivemos a nossa primeira reunião de equipe e nós tínhamos um problema e eu tinha na minha cabeça, né, pelo menos antes da reunião, eu tinha a solução perfeita para aquele problema e aquele problema ele estava lindo na minha mente e eu achei que, nossa, quando eu chegar na reunião, eu vou explicar isso, isso e isso, eu vou dar essa solução e vou arrebentar, não é? E aí eu fui para a reunião, era a minha primeira reunião com essa equipe de trabalho. E a verdade é que na hora da reunião, quando eu me propus a explicar a minha solução para aquela questão, eu simplesmente não consegui. Aquela ideia que na minha cabeça era tão linda, quando ela foi, né, fazer o trajeto entre a minha mente e a minha boca, para que ela saísse com clareza, não só para os meus colegas, mas para o meu chefe na altura, aquilo saiu como um desastre total. E vocês não imaginam qual não foi, não é? A minha sensação, não só de vergonha, da vergonha mesmo, de ter feito, não ter, não é, feito algo como eu esperava que aquilo saísse, mas a minha dor maior a minha sensação mais dolorosa diante daquela circunstância era justamente o sentimento de não valor e de inadequação naquele contexto. E assim, durante muitas e muitas tentativas de fazer determinadas coisas e quando eu falhava, não é, por conta do meu jeito de ser, por conta de algumas dificuldades que eu tinha naquela altura relacionadas à minha introversão, eu me sentia e me senti durante muito tempo tomada por uma vergonha que era um sentimento de não adequação. Uma vergonha que essa vergonha ela não tinha a ver com o constrangimento que eu passava naquelas circunstâncias, não é? De tentar expor uma ideia e não conseguir. Mas era um sentimento de inadequação, de que eu não
era suficiente enquanto ser humano, enquanto pessoa. Eu era incapaz e era inadequada. Era como se todo mundo naquele local conseguisse fazer aquilo, todas as pessoas que trabalhavam naquela função, elas conseguiam fazer aquilo e eu era incapaz de fazer. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês, né, relatando essa experiência minha de vida, é que nós introvertidos vamos, em determinadas circunstâncias da nossa vida, nos sentir inadequados, não valorosos, ou seja, nós vamos experienciar esse sentimento de vergonha a respeito de quem nós somos. Esse sentimento de não valor e de inadequação. E o que piora ainda mais a nossa situação é que nas muitas e muitas vezes que isso vai acontecer na nossa vida, a gente não vai ter como sair dessa situação, a gente não vai ter como melhorar esse sentimento de vergonha. Então, mas a gente não tem como fazer, como é que a gente vai fazer com essa sensação, não é? Porque esse sentimento de vergonha, essa vergonha, ele não é apenas um sentimento, ele é um sentimento que vem acompanhado de um conjunto de sensações físicas, né, que isso tem a ver com respostas físicas nossas, que são extremamente incômodas, o que nos deixa com um sentimento pior ainda em relação, né, à circunstância e em relação a quem nós somos. Então, no livro da Marta Ocellene, ela fala justamente que essa vergonha que os introvertidos têm, ela é uma vergonha relacionada ao ser. E é importante que a gente perceba que essa vergonha, ela tem a ver com quem nós somos. Ou, nesse caso, mais especificamente, é a sensação de que nós não somos. É uma sensação de insuficiência enquanto pessoa. Ela diz que o antídoto para essa vergonha é simplesmente a autoestima. E sempre que você se sentir com esse sentimento pegajoso e constrangedor de vergonha, você tente descobrir claramente o que despoletou esse sentimento e você pode, por exemplo, dizer a si mesmo que, ok, está tudo ok com quem eu sou, isso é a maneira como o meu cérebro funciona. Por exemplo, muitas e muitas vezes a gente não vai conseguir dar uma réplica rápida. Me acontecia com muita frequência das pessoas falarem comigo ou dizerem alguma coisa e eu simplesmente não saber o que dizer. Eu ficar calada porque não me vinha uma resposta, né? Numa questão de reunião também, se você for perguntado algo e você não conseguir lembrar de uma resposta, diga à pessoa que respondeu claramente: olha, eu agora não consigo pensar nisso, dou uma resposta para você em breve. No meu caso, né, na reunião que acontecer hoje, né, já com a consciência que eu tenho, o que eu faria e o que eu diria para você fazer é: você se prepare antes da reunião e leve a sua ideia no papel para você lê-la caso você não consiga falar. Okay? E se você não conseguir dizer naquele momento, você ter um momento seguinte e dizer para a pessoa em questão a ideia que você teve e você explicar: olha, naquele momento eu simplesmente não consegui juntar essa ideia de maneira clara, agora eu estou conseguindo fazê-lo, trouxe até você. Então, assim, ter essa clareza de que você não é insuficiente porque você não consegue fazer determinada coisa em um determinado momento. Faça em um outro. Diga que não sabe, não consegue pensar naquele momento e que você traz uma resposta depois. Uma estratégia que eu desenvolvi para mim é que hoje eu já digo com muita clareza: eu não consigo pensar nisso agora, mas eu prometo a você que ele traga uma resposta mais satisfatória posteriormente. Então, quando a gente começa a perceber que naquele momento que nós estamos sentindo, aceitar que a gente está sentindo aquilo, e adiar, né, uma ação que a gente deveria estar tomando naquele momento e a gente não consegue tomar, isso é claramente uma postura de autoestima. Não, eu não deixo de ser valoroso, não é, enquanto pessoa, porque eu não consigo fazer determinada coisa nesse momento. Como eu falei anteriormente, é assim que o meu cérebro funciona.
tá? E outra coisa também importante a se fazer é não pensa mais nisso, porque uma coisa que nós tendemos a fazer também, depois dessas circunstâncias, é ficar remoendo, revivendo aquela nossa vergonha e nos sentindo muito pior em relação à situação e, logicamente, em relação a quem nós somos, tá? Então, essa era a dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Se essa dica foi útil, gente, partilha. Se vocês quiserem dar sugestão de temas, né, se vocês tiverem questão que vocês queiram vídeo aqui para o canal, então é só deixar nos comentários, tá bem? Se inscreve, ativa o sininho, eu volto aqui sempre que um tema seja relevante e interessante para nós introvertidos. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo, até lá. Um beijo grande, até o próximo, gente.